no primeiro domingo do ano, do mês de dezembro. É natural que a frequência da igreja comece a diminuir, não sei se você percebeu, mas diga para alguém do seu lado aí, você não é todo mundo. Quantos aqui já ouviram isso, né, na sua vida? Você não é todo mundo. Então, temos ainda 2 cultos pela frente. Fico aqui novamente reforçando a nossa ceia da semana que vem. Tá? Hoje nós vamos ceiar o corpo de Cristo. Semana que vem a gente vai comemorar o nascimento, mas a gente vai ceiar de uma outra forma, né? Não com suco de uva e pão, mas nós vamos fazer uma ceia de mesa. Então não falte, é um momento muito legal. Nós temos feito isso anualmente, tem sido um culto diferente, tá? É um culto diferente mesmo, onde a gente tem mais tempo de qualidade. Então, se você já começar a receber sua visita, você já sabe o que você tem que fazer, né? Traga ele para a igreja, tá? Tô até pensando em mudar os cultos de janeiro já para de manhã. Que eu acho que concorrer com praia é difícil, né? Eu ouvi só um, glória a Deus, aí. 2, 3, começou a aumentar. Olha lá, tem misericórdia também. Um culto assim, das 9h30 às 11, olha que beleza. Pegar praia à tarde, só eu que gosto. Tá vendo uma galera aí vermelha, ó, tá vendo? Nós temos que aproveitar, né? Mas calma. Em janeiro a gente conversa sobre isso, tá? Deixa eu transmitir aqui, rapidamente, uma palavra que Deus colocou, que eu tenho percebido, né? Foram 7 dias já, né? Estamos aí no 7º dia de jejum. Já me perdi. 7º, é? Só sei quando vai acabar, dia 21, né? Então, tá lá, é o alvo. E a semana Deus não, né? Não vamos transferir para Deus o que a gente deve fazer, mas de acordo com uma sensibilidade bem mais aguçada, eu comecei a perceber alguns detalhes que passam tão batidos assim no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, situações tão pequenas, eu tenho certeza que você também vai concordar comigo, situações assim tão minimalistas que quando nós estamos com os olhos espirituais um pouco mais ativos, quando nossa sensibilidade já não parte diante de uma carne, nós conseguimos enxergar. E é diante disso que eu me debrucei alguns textos para falar sobre detalhes que nós às vezes até subestimamos, na maioria das vezes nós nem percebemos, mas que fazem parte de um processo de milagre na nossa vida, um processo de transformação, Deus agindo de uma forma diferente ou até mesmo menos espiritual do que a gente imagina. Então, detalhes do nosso cotidiano. Nós conhecemos Deus, ou buscamos conhecer a Ele, né? Diante de um Deus grandioso, amém? Todos aqui concordam comigo? Mas nós temos que entender também uma essência de um Deus minimalista, sabe? Dos detalhes, assim. Eu nem diria, não sei se minimalista é a palavra, mas um Deus que se preocupa com os detalhes, que age nos detalhes, que fazem de um detalhe uma grande transformação. Ele não diminui por isso, né? Muito pelo contrário. A gente vê na Bíblia diversas e diversas vezes Deus agindo no detalhe. E só quem espiritualmente consegue sentir isso, a sensibilidade. Se você ainda não começou o jejum, pode começar, tá? Fique aí à vontade. Se você ainda está perdido em quanto tempo fazer, lembra que eu avancei lá de 6 horas, ontem eu fiz 18 horas. Então assim, nós estamos avançando. Se você ainda não está nas 18, vai para as 12. Se você não está nas 12, vai para 6. Se você baixar de 6, aí eu vou te dizer, aí você vai lá pro Kids. Vai lá pro Kids que... Brincadeira. A gente vai falar sobre alguns detalhes. Deixa eu ver se tem colorado aqui. Tem colorado hoje aqui ou não? Diga detalhe. Foi no detalhe, né? Foi no detalhe. Uma piada interna aí só para quem gosta de futebol. Se eu começar a colocar alguns exemplos aqui, nem orei, né? Só orei a gente orou pelas crianças. Deixa eu orar, curva a sua cabeça aí. Pai, nós te agradecemos. A tua palavra ela é verdadeira. Ela nos ensina, ela nos transforma. Nós temos aqui corações, Senhor, diante de uma palavra que é justa, fiel,
Tira aqui, Senhor, tudo aquilo que possa nos roubar, todas as sementes que o Senhor quer depositar em nós. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Fala conosco. Se eu trouxer, é uma palavra bem aplicável. Então, se a gente trouxer alguns exemplos, né, de detalhes que Deus é tão especialista. Eu tive a felicidade de ter um professor de ciência, depois biologia, né, chamado Jorge Akira. Só pelo sobrenome dele você imagina. Olhinho puxado, extremamente inteligente. E eu, mergulhando em alguns detalhes da palavra, me lembrei. Talvez você não se lembre, né? Porque já faz tempo aí que a gente saiu do ginásio. Mas a Lua, se ela estivesse numa posição um pouquinho diferente do que ela está, certamente nós teríamos uma invasão aí do mar na Terra. Deus, ele é tão detalhista que é por esse motivo que nós não somos aí, né, náufragos desses oceanos. Detalhes na criação de Deus. A gente pode olhar para tanta coisa aqui, e nós vivemos num lugar tão bonito, né, onde nós apreciamos aí tantas belezas naturais, e eu vejo a glória de Deus em tudo. Já tive a oportunidade de praticar atividade com alguns aqui da igreja, atividade física pela manhã. Me lembro do Cid, uma vez nós alongarmos e olharmos o nascer do sol e dizer assim, cara, como Deus é bom, que lugar lindo, né? E glorificar a Deus por isso. Que a Bíblia nos ensina. E se você não consegue ver Deus nos detalhes, você já está condenado. Condenado ao quê, pastor? Eu não sei. Se você não vê Deus, certamente salvo, você não será. Ver Deus em tantos detalhes, uma criança sorrindo, no milagre da vida. A ciência mostra que um encontro energético entre um esperma e um óvulo cria uma luz. Cria uma luz. É Deus nos pequenos detalhes. Eu sou muito feliz, muito grato por ver alguns detalhes nessa igreja. É diante disso que eu comecei a orar e ver. Ontem nós conversamos, inclusive, com algumas pessoas aqui, e tem alguns atributos que nós olhamos e vemos é Deus nesse detalhe, nessa igreja. Quantos chegaram aí há pouco tempo, alguns já estão mais tempo, e Deus tem sido tão fiel com a gente, Deus tem sido tão bom, que a gente não pode deixar passar alguns detalhes. Deixa eu entrar para a Bíblia, que depois a gente vai ceiar. Tenho aqui alguns pontos. Antes de falar de um versículo bem que abriu a minha cabeça esses dias, né? A gente lê tantas coisas e tantas vezes, mas em algum momento o Espírito Santo dá uma martelada na nossa cabeça assim, sabe? Eu falei sobre gestação aqui, né? Sobre fertilidade, e eu me lembrei hoje pela manhã, eu tava umas 10 horas da manhã, eu tava na piscina com a Helena, e uma mãe com seu bebê recém-nascido acabou de entrar assim no ambiente lá da piscina, do prédio, e eu olhava para a Helena, que está com 6 anos, e olhava para aquela criança, e um filme passou na minha cabeça assim sobre a nossa gestação, e passa tão rápido, né? E eu fiquei, Deus, e aí daqui um pouco me veio à mente tantas pessoas, e tinha umas 5 ou 6 crianças na piscina. Tava, como diriam os surfistas aí, crowdado, tava cheio a piscina, e eu olhei para uma simplicidade de crianças aglomeradas, brincando. O Espírito Santo colocou algo no meu coração que até me entristeceu, mas trouxe um detalhe muito importante de como nós colocamos peso às vezes no nosso filho, e eu vi algumas mães ali brigando com as crianças. Eu sou um avó favorito lá de casa, eu também gosto às vezes de pegar no pé das meninas, mas a gente coloca tantos pesos nos nossos filhos e a gente esquece de quantas pessoas batalham para ter um bebê e não consegue.
Talvez você tenha 2 ou 3, talvez você tenha 1 e ache muito, mas esse detalhe me fez refletir sobre a importância que nós damos às coisas, né? Você conhece, é bem provável, talvez você tenha uma amiga, ou talvez até seja você que esteja já há algum tempo tentando engravidar e nunca conseguiu. E nós, pais, mães, não percebemos um detalhe presente na nossa vida. Estou trazendo situações do nosso dia, estou trazendo situações da sua vida, da sua família. E Deus nos mostra nesses detalhes, Deus nos faz abrir os olhos para uma dança durante o expediente, uma conversa com um amigo, uma oração com o semáforo fechado, tantos detalhes que Deus vai fazendo em nossos meios e a gente, em uma cabeça, eu não tenho nenhum nome para te dizer, mas diante de uma igreja com tantos espetáculos, diante de uma igreja que buscam grandes profetas, diante de um tempo onde as pessoas vivem para ver sobrenaturais, diante de uma carência, talvez, onde pessoas vão à igreja buscando profetas e palavras extraordinárias, sobrenaturais, nós perdemos a sensibilidade nos detalhes. E Deus é um Deus de detalhe. Amém? Essa é uma introdução bem aplicativa para que você entenda sobre o que a gente vai falar. Se você estiver anotando, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre uma sucessão de obediência nos detalhes. E aí eu vou lá para Gênesis 6:14. Se você conhece a história, você está cansado de saber. Ali tem um homem que construiu uma arca de aproximadamente 135 metros. Você lembra quem é? Noé. Diz assim: faça, Deus falando para Noé, faça para você uma arca de madeira cipreste. Detalhe, cipreste. Divida em compartimentos. Aqui o detalhe são 3 compartimentos. Revista-o de piche por dentro e por fora. Olha quantos detalhes nós temos num versículo. Deus conversando com Noé, dando uma direção, dando uma ordem, e aqui o ponto é uma sucessão de obediência nos detalhes. Em 3 frases nós temos aqui tantos detalhes: a madeira, o piche, por dentro e por fora, os compartimentos. E talvez, assim como eu, você já tenha perguntado: Deus, esse dia você acordou meio... Me diz aí, um sintoma de detalhe. Com toque, né? É isso. Deus acordou com toque? Não. Nós entendemos que revestir a arca por dentro e por fora... Gente, a gente está falando de quantos anos atrás e se falava de piche. Piche é petróleo, ok? É isso? Naquela época eles nem sabiam, mas literalmente a terra já manava leite e mel. Por dentro e por fora, revista. Eu fico imaginando, e minha cabeça explodiu nesse versículo, porque eu começo a olhar e falo assim: deve ter sido muito difícil construir essa arca. Mas aí eu vejo essa parte do versículo, que é revestir de piche por dentro e por fora, eu falo assim, cara, o mais fácil foi construir a arca. Porque você imagina os filhos, pai, cada um aqui com o seu potinho de piche, agora a gente vai fechar todas as brechas desse barco. Por dentro e por fora. Pai, mas eu não consigo nem enxergar. Não, então você espera, quando o sol virar para aquele lado lá, a gente faz poeira, onde você vê que tem poeira, a gente fecha. Que trabalho, né? Sim ou não? Eu comecei a entender que foi fácil fazer a arca. A dificuldade estava nos detalhes. E aí eu e você pensando que é trabalhoso orar por uma pessoa de Deus e Deus, eu preciso casar, então eu quero tanto alguém para construir uma família. Eu e você pensando que é trabalhoso
juntar dinheiro para se casar, eu e você pensando que é trabalhoso fazer uma festa de casamento ou até mesmo construir uma casa, sendo que é o mais fácil. O detalhe da construção dessa família, e eu estou falando agora sobre você e seus relacionamentos, é você enxergar a beleza da sua esposa todos os dias, durante alguns anos de casamento, você enxergar nos seus filhos os detalhes de uma construção que foi feita lá atrás e todas as brechas sendo fechadas, porque o mais trabalhoso não é casar ou construir uma família, é manter as brechas fechadas. O quão trabalhoso é construir algo, mas o mais trabalhoso e mais difícil, manter as brechas fechadas. E eu queria que você fizesse esse exercício de algumas coisas que você até tenha demorado tempo para construir, até tenha demorado tempo para conquistar, até tenha sido uma trajetória difícil, assim como nós estamos usando um único versículo. Eu preciso pegar esse contexto para que você entenda que eu estou falando de detalhe, e aqui Noé foi fiel, obediente nos detalhes, o que fez a arca ficar por quase um ano, ok? Um ano. E eu não sei se entrou alguma gotinha de água lá, mas eles não afundaram. Eu não sei, mas eles não afundaram. O que permaneceu essa arca por quase um ano em cima de um dilúvio foi o revestimento, foi o detalhe. Talvez você tenha que fazer um exercício de olhar para o seu ano, como eu já disse. Dezembro é um ano que a gente olha para trás e fala o que eu fiz, o que eu não fiz, e dizer assim: Deus, eu não fechei aquela brecha, Deus, eu não fui fiel naquele detalhe, Deus, eu preciso, literalmente, talvez eu tenha revestido só por dentro, esqueci por fora, ou vice-versa. Algumas coisas nos fazem pensar nos detalhes de que está acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Aqui eu vejo uma fidelidade de Noé nos detalhes. Eu vejo, basicamente, um trabalho de manutenção. Pode dizer isso para mim? Manutenção? É detalhe. É detalhe. Não tinha brecha. E aí você vai pensar assim: revestir é bobeira, né? Segurar a língua é bobeira. Ouvir uma fofoca é bobeira. Não transar antes do casamento é bobeira. Quantas brechas, quantos detalhes nós permitimos entrar na nossa vida. Nós permitimos... Sabe por quê? Porque nós estamos direcionados, os nossos olhos, e eu digo para você, nós, como igreja, estamos nos projetando para algo grande, para as grandes manifestações, para as grandes coisas, para o extraordinário, para o The Power King. E a gente esquece do detalhe. Como é que é o The Power King? The Power King the Best. Ah lá, ó. Viu? A gente está tão preocupado com o grande, mano, e a gente esquece dos detalhes. Dos detalhes. Foi uma semana que eu fiquei assim minuciosamente olhando para detalhe na minha vida. E eu olhava para algumas coisas na minha vida e falava: Deus, como que eu nunca pude fazer isso? Como eu não fechei essa brecha? Como, Deus, eu não percebi e não fui obediente nisso? A importância do detalhe, ela nos deixa mais sensível. Eu vejo uma obediência. Uma outra história aqui que você conhece, né? Muito. A mulher que tocou no manto. Quantos aqui já foram ver o fogo de artifício de Balneário Camboriú? Só quem já foi lá. Tá. Tem 2 pessoas aí que não foi. Eu te convido para ir então esse ano. Vai ter pouca gente. Parece que... Você entendeu? É uma multidão. Imagina Jesus, hoje eu resolvi esse ano, vamos trazer aqui, viaja comigo, traz. Jesus, eu estou numa multidão de gente. E aí só acontece comigo, né? Nós estamos lá no meio daquela multidão de gente, e aí vem alguém que está acompanhado comigo, eu não posso agora contar quem é, e fala assim: eu preciso ir no banheiro. Né?
E aí você sai, como é que você caminha naquele lugar? Eu começo a olhar para essa história e ver isso. Eu começo a olhar e ver isso. É inevitável. Aí Jesus começa a atravessar a praia central, é inevitável. Todo mundo passando em cima de todo mundo. E aí Jesus para e diz, alguém me tocou. Ai, Pedro olhando e falando, Deus, Jesus, tá de sacanagem, tá todo mundo aqui embolado. Não, de mim saiu virtude. Presta atenção nesse detalhe, são 12 anos, você conhece a história, eu quero pegar o ponto principal, detalhe. São 12 anos para uma mulher que está sangrando, sem plano de saúde. Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, quanto essa mulher gastou, quanto essa mulher sofreu. Eu e você, nós temos uma virose, a gente fica 30 minutos ali na Unimed, já parece que nós estamos, né? Ou só eu? Não, são só os homens, desculpa. Só os homens. Uma mulher com 12 anos. Qual é o detalhe aqui? Preste atenção. Ela toca em Jesus, ela é curada. Existem dois tipos de crentes. Você vai dizer para você mesmo qual você é. Existe o júnior, tá? E existe o hard. Ou pode ser o sênior. Vamos falar hard, que é para você entender. Se eu falar sênior, alguns vão achar que eu estou falando de idade. Mas o crente júnior, normalmente, ele vem para a igreja para sentir algo de Deus. O hard não. O hard, ele vem à igreja para que Jesus sinta ele. Deixa eu te explicar. No detalhe, nós estamos exalando óleo nos nossos corredores de faculdade, de trabalho. No detalhe, nós estamos cheios do quê? As pessoas que têm nos encontrado, têm tocado em nós, porque nós pegamos um óleo e essa igreja acredita, ok? No poder da oração com óleo, a gente vai lá para a igreja, não sou eu que falo, para a Bíblia, não sou eu que falo, Novo Testamento, que é o azeite representa a unção na mão do ancião, nós oramos por cura e os enfermos serão curados, ok, mas não adianta eu pegar o meu olhinho aí, ok, se você tem, glória a Deus por isso, eu até carrego um no porta-luva do meu carro, de vez em quando, se eu pegar um endemoniado, pau nele, mas se você anda por aí, derrubando óleo pela sua casa inteira, ou nos umbrais onde você passa, no pneu do teu carro, eu não sei, mas se você não tiver cheio da unção do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, para com isso, por favor, é seu pastor que está pedindo, para com isso. Se você não tiver cheio da unção que representa ou que inunda a vida de alguém ao ponto de você curar alguém no detalhe. Pastor, como é que eu curo alguém no detalhe? Tem tanta coisa que você faz ou poderíamos fazer que gera cura na vida das pessoas. Pessoas morrendo por causa de um abraço ou falta de um abraço. O Ali falou aqui semana passada e nós oramos por alguém com pensamento suicida. Quantas pessoas se abraçou essa semana e talvez em espírito disse assim, Senhor, cura essa pessoa. Quantas vezes eu abraço alguns de vocês e eu libero uma palavra, sem falar uma palavra. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios da presença de Deus. Nós somos crentes hards, nós não viemos à igreja em busca da presença de Deus. Não, nós viemos entregar e o Senhor percebe a presença que nós estamos. É diferente. Eu não sei se eu consegui fazer você entender, mas é diferente. E esse é o detalhe dessa mulher. Esse é o detalhe onde ela toca no manto, na orla. A Bíblia diz que é na orla, e eu já disse aqui, nós como corpo de Cristo temos o cabeça, e nós somos a orla. Alguém vai tocar em você. Alguém vai alcançar Jesus, nem todo mundo vai ter oportunidade de entrar por aquela porta, ou centenas de outras portas que estão espalhadas pelo país, que é uma igreja, mas algumas pessoas terão acesso a você e eu. Diga detalhe.
Deus ele tem nos chamado. Deus ele tem nos capacitado. Fiz questão de colocar porque eu conheci. Não acontece nessa igreja, tá? Mas eu sou de berço cristão, você já conhece a minha história. A casa dos meus pais viviam cercado de pastores, mas ainda acontece hoje. Algumas pessoas esperam que o pastor a visite ela toda semana, sendo que a palavra de Deus nos vê que um detalhe, um homem que se apresenta a Jesus e disse assim: Jesus, você não precisa nem ir. Você não precisa nem ir. Uma palavra tua cura lá o meu servo. Ah, você não entendeu o detalhe aqui. Não é sobre presença física, é sobre o poder e a manifestação do Todo-Poderoso que nós carregamos. Senhor, você não precisa ir, nem precisa se deslocar. Uma palavra tua. Faz sentido para alguém? Ou é só para mim essa palavra? Alguns detalhes nós deixamos passar. Gente, é natural. Não se culpe por isso. A gente não está fazendo julgamento aqui, tá? Nós estamos acostumados. Infelizmente, nós estamos como igreja, nós estamos acostumados, sim, a grandes movimentos, a grandes movimentações. Você já viu gente viciada no sobrenatural? É quando você pede para alguém orar. Ela muda até a voz. Já percebeu isso ou não? É só comigo. Senhor Deus. Rabacaxá. Hã? Não é? Vocês me conhecem, eu sou assim mesmo. De vez em quando solto um e aí, mano, e aí, irmão, e tá tudo certo. Gosto do meu boné, tá? Tá tudo certo. Mas as pessoas, elas são viciadas, parece que elas estão viciadas no sobrenatural. E Deus me diz, tá? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, se eu for pregar aqui só o dia que Deus me diz, vamos voltar em junho, esse recesso aí. A gente precisa literalmente olhar para Cristo e dizer: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Tem detalhes assim que Deus está falando com a gente está, desculpa, mas a gente está viajando na maionese. Pessoas viciadas em mover de Deus. Gente, tem milagre de Deus na mesa. Tem milagre, eu repeti aqui, tem milagre de Deus no abraço. Tem milagre de Deus numa imposição de mãos. Pelo amor de Deus, se você não recebeu para isso, não coloca a mão na cabeça de ninguém não, tá? Imposição de mãos é você impor as mãos, tá bom? Não sai aí colocando mão na cabeça de ninguém. Seu pastor não está te autorizando. Mas interceda, leve milagre no sorriso, no abraço, na mesa, numa mensagem. Existem detalhes sobrenaturais que nós estamos fechando os olhos por uma igreja frágil, por uma igreja que precisa desse amor. Amém? Vocês estão aí? Um detalhe pode ser transformado por um testemunho maravilhoso. Quantos de vocês aqui têm testemunho para dizer assim, ó, foi no detalhe? Quantos? Eu tenho alguns. Para dizer assim, Deus transformou esse detalhe num milagre. E esse milagre vira um testemunho. E testemunho edifica. Vamos para 2 Reis, terceiro ponto aqui. Esse aqui é um bizarro, esse é um detalhe bizarro. Vou pedir para vocês lerem. 2 Reis 6, 6. Se vocês puderem, vai lá. O homem... lê para mim aí, por favor. Deixa eu beber uma água, por favor. O homem de Deus... Onde caiu? Quando o homem demonstrou o lugar, ele desceu por todo lugar e provou ali, fazendo o ferro flutuar. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é bizarro. Pra mim é bizarro. Desculpa. Tem detalhe aqui. Se você é um pouquinho mais
conhecedor de Bíblia, você vai lembrar dos detalhes. Esse machado ele é emprestado. Aqui tem um homem junto com o profeta Eliseu, estão construindo um prédio. Eliseu tem uma palavra sobre um templo, e o cara tá lá com o seu machado, e aí o ferro se descola da madeira. Põe lá para mim, por favor. O ferro se descola da madeira e cai no rio. Eu queria saber se era rio, se era lago, o que que era. Preste atenção nesse detalhe. Eliseu, ele está construindo a igreja, ele tem uma palavra. O cara que está com o machado não tem nada a ver, ok? No sentido de que Eliseu poderia muito bem falar, vamos lá buscar um outro machado? Não sei. Traz aí para o nosso cotidiano. Quantas vezes você tem uma pessoa aí com uma dificuldade, né? Do nosso lado ali, a gente percebe aquilo e a gente fala o quê? Na maioria das vezes, né? A gente fala assim, cara, eu... tem nada a ver com isso aí. Eu parei de pensar assim já faz algum tempo, né? Porque agora, o problema de todo mundo é problema meu. Nós estamos aí para orar, nós estamos para fazer. Mas, naturalmente, a gente fala assim, não é meu. Você vai pensar nisso. Ah, mas Eliseu está nessa situação. Eliseu joga um galho, o ferro flutua. Diga detalhe. Detalhe. E talvez o ferro aqui você nem conheça, ou você não sabe nem o significado, mas machado na Bíblia traz o caráter de ministério. Talvez seu ministério tenha afundado, mas a madeira aponta pro madeiro, Jesus. E só a madeira pode voltar o ferro e restaurar um machado. Talvez algumas coisas da sua vida estejam afundadas ou afundando. E o detalhe aqui é que Deus faz algo sobre a vida de alguém que não tinha nada a ver com a história. Deixa eu trazer para você aqui um entendimento mais prático. Alguns problemas que passam próximos de nós é problema seu, ao ponto de você olhar e falar assim, Deus, me usa para resolver isso aqui. Por quê? Porque é através disso aqui que o seu nome vai ser glorificado. A partir do momento que nós começamos a entender que tudo que nós fazemos... E aqui o profeta Eliseu, ele está numa outra... Ele está numa outra prateleira aqui. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe de que o que acontece na vida do teu irmão, talvez, nem tudo, não vá xeretar, não vá abelhar a vida de ninguém, mas se tem algum irmão que está na caminhada contigo, que é o caso desse homem Eliseu, e você pode colocar uma intervenção de Deus naquilo, por que você ainda não fez? Se Deus te dá essa oportunidade, se Deus te concede essa autoridade de trazer glória para o nome dele através de um problema alheio, diga detalhe, por que a gente não se mexeu ainda? Amém? Eu vejo de verdade muitas coisas acontecendo nos nossos dias de hoje e me preocupa. Pastor, você falou uma heresia aí. Não, é isso mesmo, tá? Salomão, ele diz que é melhor nós gastarmos tempo afiando o machado do que perder tempo com ele cego, batendo nele cego, golpeando ele cego. Algumas coisas têm afundado ao nosso redor e nós estamos literalmente fechando os olhos, porque não sou eu que estou golpeando o machado, não sou eu que estou carregando o piano, não sou eu que estou... E eu estou dizendo sobre igreja, tá? Esse fardo não é meu. Por que você está falando sobre igreja? Porque nós estamos em família, nós não temos visitante. Então eu quero trazer essa perspectiva para a igreja. Esse problema não é meu, esse setor não é meu. Tem muitas coisas assim que a gente precisa pedir direção de Deus, mas
Tem algumas coisas que Deus está colocando na tua mão e você está fugindo porque não é problema seu. Ou você acha que não é problema seu. Deus te confiou algumas coisas, você finge que não sabe, ou finge que Deus não te confiou. Detalhes. Tem uma pergunta nesse versículo que ela é bem importante. Eliseu pergunta, onde caiu? E se você não souber onde caiu, aí Deus não pode fazer o milagre. Deixa eu trazer para você uma explicação aqui. Tem algumas coisas que aconteceu na sua vida que só você sabe onde você perdeu a esperança. Tem algumas coisas na sua vida que só você sabe onde o machado caiu. Tem alguns abusos que você viveu, ou o abuso que te fez parar lá atrás, e aí você fala assim, pastor, mas não foi eu que caiu, mas alguém caiu e por consequência você está lá até hoje. Nós precisamos ter essa consciência de onde nós deixamos o nosso machado cair. Deus ele está nos levando a um lugar de nos perguntar, e aí, onde é que você parou? Onde é que você desistiu? Aonde foi que você perdeu a sua esperança? Aonde foi que você perdeu a perspectiva? Aonde foi que você deixou o seu primeiro amor? Aonde foi? Aonde está o machado? Amém? Vou finalizar, tá? Aquela hora que vocês falam assim, qual ponto aqui que eu parei? Deixa eu ver. Tem outro aqui de Eliseu também. 2 Reis 4:2. Vamos ver o que está escrito lá. 2 Reis 4:2. Diga para alguém do seu lado aí, não seja folgado. Tá, agora olha para o outro lado, só para todos os folgados ouvirem. Diga, não seja folgado. A mulher, você sabe a história, você conhece, né? Eliseu pergunta para a mulher, como posso te ajudar? Para a viúva, ok? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, a tua serva não tem nada. Diga, quase nada, não é nada. Tá, agora você fala pra você isso. Quase nada, não é nada. É isso aqui que ela está respondendo. A tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Vou repetir. Quase nada não é nada. Você tem alguma coisa, Deus te depositou alguma coisa. Você já ouviu esse versículo aí em algumas pregações da sua vida e você sabe que o pouco que você colocar na mão de Deus, Deus vai multiplicar, você sabe. Diga comigo, detalhe. Pois é, tem um detalhe aí. Tem pessoas que chegam na igreja, não é esse caso porque nós estamos em casa, uma igreja maravilhosa, isso acontece em Curitiba, São Bernardo, Santos, menos aqui. Mas tem pessoas que chegam aqui na igreja e elas não tem nada. Como assim, pastor? Pois é, você chama ela para um connect? Não posso porque eu não tenho agenda. Aí fala assim, vamos servir hoje na igreja, eu estou precisando de gente. Não posso porque não posso. Irmão, então volta lá pro não posso de onde você veio. Parece duro, mas eu estou trazendo à existência aqui uma mulher que diz que tem algo. Uma mulher que diz... Ela até pensa que ela não tem nada, porque ela diz, eu não tenho nada, além. O que foi que Deus confiou nas tuas mãos? Qual habilidade que Deus te deu? E os pequenos começos são tão maravilhosos. Ontem a gente riu sobre isso. Vou citar o Neto aqui. Posso, Alia, Cid? Posso? A gente riu sobre uma situação do Neto aqui há muito tempo atrás, Neto. Lembra? Você vai lembrar. O Ronald chegou aqui para pregar e falou assim, coloca um fundo ali para mim. Aí você tocou, né? Lembra? E aí deu 3 minutos, a gente falou assim, não, melhor não, deixa. Pode sentar. Tô brincando ou não? Sabe por quê? E eu tô citando o Neto porque tem um coração maravilhoso. Ele tem perseverado diante do ministério que Deus colocou na mão dele. E essa casa honra
Todos aqueles que colocam o seu coração e o pouco que Deus deu, que Deus já transformou, que Deus já multiplicou. Não foi? Nós rimos sobre isso ontem, né? Deus é maravilhoso. E aí vem eu e vem você aqui falando assim, eu não tenho nada. Que vergonha na tua cara, irmão. Já fiz você rir por causa do neto, agora eu já posso te dar uma... Eu não tenho nada. Diga detalhe. Deus ensina-nos a enxergar. Deus ensina-nos a olhar. Lembre-se disso, quase nada não é nada. Se tiver que sair daqui hoje, só sai com isso, esquece tudo. Quase nada não é nada. E pouco para Deus é tudo que Ele precisa. E eu vou te dizer, Deus, eu acho que Ele só quer isso. Ele só quer isso. Isso traz em nossas vidas algumas coisas que, gente, se nós entendêssemos, eu não sei qual é o seu pouco de profissão, as suas habilidades, como eu disse, seja o que for, coloca na mão de Deus e Ele vai multiplicar. Esse é um detalhe que você não pode esquecer, você não pode esquecer. Não despreze os começos, né? Tenho sido muito, muito, muito grato a Deus em ver essa família crescer, a igreja crescer, a igreja amadurecer. E se você me conhece há mais tempo, você sabe que eu não sou ligado a números. A liderança dessa igreja, se quiser levantar e falar que eu estou mentindo, você tem liberdade, porque a gente nunca cobrou números, a gente nunca cobrou performance. Isso não é igreja, tá? Mas nós temos nos organizado, nós temos colocado diante de Deus o nosso pouco. O nosso pouco nós temos colocado diante de Deus e Deus tem feito grandes coisas. Deus tem sido muito fiel conosco. Deus tem sido muito melhor do que nós precisávamos. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Deus tem levantado aqui. E eu vou te dizer, nós estamos numa expansão ministerial. Talvez você veja aqui um número X de pessoas fazendo isso aqui acontecer, mas eu vejo com os olhos espirituais que Deus me deu uma multiplicação de pessoas envolvidas, de pessoas trabalhando, não porque a gente precisa que isso aconteça, não, a obra de Deus ela é necessária, mas eu vejo aqui pessoas sendo capacitadas, pouco sendo multiplicado. Detalhes. Para eu finalizar e a gente ceiar, vamos lá para Zacarias 4:10. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eu não sei o que você está pretendendo começar em 2026, tá? Sempre te digo isso. Não vá em nenhum lugar que a sua oração não tenha ido primeiro. Mas não despreze os pequenos começos que Deus tem feito na sua vida, tá? Eu tenho 3 perguntas para você, se você quiser anotar. São perguntas muito pontuais sobre o que nós falamos aqui. De preferência retórica. Qual detalhe tem te travado até aqui? Se eu pudesse te fazer lembrar o que a gente conversou aqui, aonde foi que o seu machado caiu? Segunda, quais detalhes Jesus está fazendo na sua vida agora e você nem percebeu? Essa é muito importante, não que as outras não sejam, mas o que Deus tem feito na sua vida de detalhes que a gente não está percebendo? Tem muita gente amadurecendo aqui, hein? E a terceira, qual detalhe Deus está querendo fazer na sua vida ou te mostrando, mas você está fingindo que não está vendo? Sabe por quê? Porque é um detalhe.
talvez não é tão grande, talvez não tenha grandes proporções. O que Deus está fazendo na sua vida? Qual detalhe Ele está fazendo e você não está enxergando isso porque Ele é só um detalhe? É isso. Fica de pé aí, por favor. Em nome de Jesus, sai daqui hoje reparando nos detalhes. Não é no detalhe da roupa da irmã não, tá? Olhe para os seus filhos hoje diferente. Para sua esposa, para o seu marido, para sua família, para os seus pais, para alguns colegas de trabalho. Deus está fazendo algum detalhe. Deus está fazendo alguns detalhes à nossa volta. Peça ao Espírito Santo para que Ele abra os nossos olhos, para que você entenda isso. Ah, Jesus. Quando eu falo sobre olhar para a sua família principalmente, é algo que Deus tem me ensinado. Nós honramos tanta gente de fora, né? Isso acontece nas igrejas também, eu não preciso nem falar sobre família, mas nós honramos tanta gente fora, tantas pessoas com renome. Uma vez alguém me fez pensar sobre um jantar e se você tivesse uma oportunidade de levar alguém, você já deve ter ouvido isso, alguém para um jantar, um almoço, uma oportunidade única da sua vida, e a gente sempre pensa em alguém grande, uma celebridade, alguém influente, né? Ou só eu? E tem alguns detalhes que nós precisamos trazer à existência do nosso coração, a honrar talvez pessoas que não estão no holofote. E eu oro por uma igreja que honra. Eu oro por uma igreja que demonstre honra. Se a gente for fazer uma análise, isso aqui é só uma ilustração, por favor. Mas se você fizer uma análise, você faz isso com o seu corpo. Você traz honra para o seu corpo nos pequenos membros e a gente nem percebe. Você quer ver? Dificilmente você vai estar usando uma peça de roupa nas suas partes maiores. Eu estou dizendo de tronco, membros inferiores, mais valiosas daquilo que você carrega na sua mão, daquilo que você carrega nas suas orelhas. Você traz honra dentro do seu corpo para os pequenos membros. Posso te dar esse exemplo, dificilmente. Sua camiseta, sua calça vai ser mais valiosa que seu anel, sua aliança. Isso é trazer honra para pequenas partes, que nós possamos nos atentar a alguns detalhes sobre honra. Veja os detalhes. Antes de nós sairmos aqui, eu queria que você curvasse sua cabeça. Quero orar com você. Quero liberar uma bênção. Pai, nós te agradecemos, nós celebramos, Pai, com graça, com honra, a Tua palavra. Alguns ensinamentos, algumas percepções. Nada, Senhor, nada vem de nós. Sim, tudo vem de Ti, Senhor. Nós cantamos aqui hoje e nós pedimos, Pai, para que todos os dias da nossa vida diminua, Senhor, para que a Tua glória cresça. Diminua, Senhor, para que a Tua presença cresça em nós. Abra, Senhor, os nossos olhos ao ponto de enxergarmos alguns detalhes que o Senhor tem nos mostrado, alguns pontos, Senhor, em meio a textos e frases que o Senhor tem nos colocado. Senhor, eu oro por uma igreja que avança, eu oro, Senhor, por uma igreja que ganha território. Eu oro, Senhor, por uma igreja que prospera, que amadurece. Eu oro por uma igreja, Senhor, que te honra nos detalhes. Que honra, Senhor,
aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo, Senhor, que o Senhor decidiu, mesmo nós não merecemos, Senhor. Nós oramos, Pai, aqui por relacionamentos saudáveis, nós oramos, Senhor, por ministérios frutíferos, nós oramos em nome de Jesus, Pai, por prosperidade financeira, capacitação, Senhor, de carreira, mas nós oramos, Espírito Santo, para que a missão, que a nossa missão principal, que é, Senhor, promover e proclamar, Senhor, propagar a Tua palavra, ela esteja cada dia mais acesa no coração da Tua igreja. Espírito Santo de Deus, alerta-nos. Espírito Santo de Deus, traga-nos, Pai, a sensibilidade de enxergar aquilo que o Senhor está fazendo nos detalhes. Nós não buscamos, Pai, algo glorioso ao ponto de sermos envaidecidos. Nós queremos olhar para os detalhes e ver o Senhor agindo. Nós queremos ver, Senhor, aquilo que o Senhor está nos transmitindo. Nos capacite para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.